Finais de animes. Uma das coisas mais complicadas que um autor tem que fazer, porque o mínimo deslize que ele faça pode criar um efeito cascata gigantesco de hate na própria obra dele. Exemplos disso não faltam, né? Como recentemente em Jujutsu Kaisen e um pouco mais no passado, 5 anos atrás, com o Shingeki no Kyojin. Mas o assunto de hoje é outro. É quando o autor se perde tanto na própria obra que o anime, que era pra ter uma vibe completamente tranquila, fofa e diferente, toma um rumo que chega num nível de desgraça e doença de servidor do Discord. Pois é, meu amigo, no vídeo de hoje eu vou mostrar dois exemplos, dois animes aqui pra vocês que começaram sendo fofos e tiveram um final meio doentio. Mas antes disso, vamos para uma historinha de como eu achei um deles, porque o ano era 2019, mais exatamente na temporada de julho. Lá estava eu pegando alguns animes pra ver naquela temporada e um chamou bastante a minha atenção, porque parecia ser um anime sobre um cara que adotou uma garota que havia sido abandonada numa floresta, num mundo meio fantasioso, tá? E foi isso mesmo que ocorreu. O anime se tratava dele cuidando dessa garota como se fossem verdadeiros pais e filhos. Pai e filho, no caso, né? E a personalidade dele, em alguns momentos, chegou até a lembrar um pouco aquele pai de Fullmetal Alchemist, que hippie. O anime, cara, eu realmente tinha gostado na época, e pelo que eu me lembro bem, o anime até mesmo tratou um pouco de bullying quando ela foi para a escola. Porque a protagonista do anime, a Latina, ela era uma demônio, né? E bem, é um anime bem wholesome do início ao fim, e que caminhava pra ser um dos meus favoritos da temporada, até que eu me deparei com um vídeo em questão do Marco do Intox Anime que, meu Deus. Lá nesse vídeo ele disse que na novel a Latina cresceu e se apaixonou pelo próprio pai adotivo, e pra piorar, ele aceitou ficar com ela e os dois se casam. Meu Deus do céu. Eu já vou deixar óbvio aqui de antemão que eu não sei o desenvolvimento disso, porque eu não li a light novel, o anime só tem uma temporada. Graças a Deus só tem uma temporada. Mas, pelo amor de Deus, mano, essa ideia é tão absurda de se pensar que me dá nojo até de se pensar sobre. Olha, até foi redundante aqui. O pior é que ainda tinha gente que defendeu essa tal coisa na época, como dessa thread aqui que eu achei no My Name List, que o cara tentou se utilizar da diferença da idade dos dois ser apenas de 9 anos para dar um argumento que não é tão doentio assim, galera. Algo que eu até poderia concordar, já que eu já vi diversos casais com diferença de idade que chegavam a ser até mesmo de 15 anos, tem alguns até de 20. Mas, mano, eu acho que em nenhum desses casos, pelo menos eu espero, você via que o cara cuidou da esposa desde criança como se eles fossem pais e filhas. Ou se o cara pegou a mina quando ela era de menor, tá ligado? Muito pouco caso, e quando tem esses casos, você vê que tem uma revolta absurda popular, como por exemplo, é algo que é indefensável, cara. Mas o pior, cara, é que quem é mais macaco velho na indústria, mais velho do que eu, ainda sabe que isso não aconteceu somente nesse exemplo em questão. Pois 8 anos antes de vir o Shinoko, lá em 2011, foi lançado o Zaki Drop, um anime que segue uma linha parecida de desenvolvimento entre um pai adotivo e uma filha, onde o prota, que tá lá pela casa dos 30, adotou uma garota após ela ficar sem ninguém para cuidar. Nossa, acabei de pensar em outra aqui, esse anime aqui em questão, mas pelo menos ela já era um pouco mais próxima da idade e ele não tratou ela como uma filha, mas ainda assim esse anime é meio errado também. Mas enfim, voltando para o Zaki Drop, inicialmente ele achava que essa garotinha era a tia dele, por falarem que ela era a filha do falecido avô dele. Mas a obra mais pra frente no mangá revela que eles não tinham relação consanguínea nenhuma, que obviamente isso foi pra ter uma desculpinha pra dar uma melhorada no que eu irei dizer a seguir, porque aqui novamente acontece, essa garota se apaixona pelo protagonista e os dois ficam juntos. Mas esse caso aqui é um pouco pior, na real
bem pior que o Shinoko. Porque, como eu disse, o protagonista tava na casa dos 30 e quando ele conheceu a Rin, começou a cuidar dela, ela tinha apenas 6 anos. Uma diferença notória de idade. E ainda mais, cara, porque ela disse que gostava do protagonista quando ela ainda tava no ensino médio. E ele disse para ela pensar bem melhor sobre isso e que para ela perguntar para ele novamente quando ela fosse maior de idade. O que eu acho que eu não entendo muito de lei, mas isso eu acho que pode se qualificar como aliciamento de menor, não é, mano? Muito bizarro se parar pra pensar, velho. Ainda bem que no caso desses dois animes só teve uma temporada e eles adaptaram até metade do material original. Acho que o Shinoko foi muito menos que a metade, mas enfim. Ou seja, os animes only só ficaram com a parte bacana dos dois. O Shinoko, cara, vou ser sincero, se você ignorar a Light Novel e ver normal, como se você nunca soubesse o que aconteceria na Light Novel, ignorasse que ela existisse, até que dá pra assistir legal. O Zack Drop eu não sei, porque eu só vi o primeiro episódio, tá ligado? Eu tenho que ver o resto, mas o primeiro episódio é até que bom, tá? Na real, o primeiro episódio é muito bom. Mas tem esse agravante no material original, né? E esses dois exemplos provam como o final de uma obra pode cagar completamente a visão que o próprio público tem sobre a obra. Principalmente daqueles que acompanharam desde o primeiro capítulo e viram dia a dia ele chegar até esse final macabro. E vocês, sabem de algum anime com um final tão criminoso e nocivo para a própria obra que nem esses dois animes que eu citei no vídeo de hoje? Diga aí nos comentários que eu vou responder e verificar por mim mesmo se ele é tão horroroso como isso, e talvez pode até rolar um vídeo sobre ele, como por exemplo o Tokyo Ghoul, que eu verifiquei por mim mesmo e é horroroso, como eu falei nesse vídeo aí. Mas então é isso, rapaziada, um beijo pra vocês e eu me despeço de vocês. Meu nome é Mati e fui!